Era uma tarde chuvosa. Joana, sentada na sala de estar de sua casa, se sentiu pela primeira vez completamente esgotada. As gotas de chuva batiam contra a janela, ecoando o vazio que sentia dentro de si. Seus olhos percorriam a sala como se buscassem respostas nas paredes silenciosas, e o som distante de um trovão parecia refletir a tempestade que se formava em seu coração. Ela estava à beira de desistir. Sua vida, seu casamento, seus sonhos, tudo parecia despedaçado. Há 5 anos, quando se casou com André, ela acreditava que estava entrando em um conto de fadas. Ele era o homem dos seus sonhos, charmoso, amoroso e com uma fé que transparecia em cada palavra que proferia. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. Eles frequentavam a igreja juntos, oravam todas as noites e planejavam construir uma família em torno dos princípios que acreditavam. Mas com o tempo, as pequenas irritações do dia a dia começaram a se transformar em discussões maiores. Essas discussões, por sua vez, evoluíram para gritos, e logo a violência verbal se tornou uma triste realidade. André, que outrora era gentil e paciente, começou a perder o controle com frequência. O estresse no trabalho, as expectativas não atendidas e as frustrações da vida cotidiana o tornaram uma sombra do homem que Joana conheceu. A ira que ele direcionava para ela era muitas vezes intensa e assustadora. Ela, por sua vez, não era mais a mulher calma e compreensiva. Ela rebatia as agressões verbais com raiva igual, e às vezes até mais forte. As palavras ferinas que trocavam machucavam mais do que qualquer ferimento físico. A primeira vez que André levantou a mão para ela foi em uma dessas discussões. Joana nunca imaginou que ele seria capaz disso. O tapa a deixou sem palavras, não apenas pela dor física, mas pelo choque de ver até onde eles haviam chegado. Eles não eram mais o casal apaixonado de antes. Naquela noite, depois que ele saiu de casa em meio à raiva, Joana caiu de joelhos no chão da sala, soluçando, pedindo a Deus por uma resposta. Meu Deus! O que aconteceu conosco? Por que nos distanciamos tanto? Ela se sentiu abandonada, não apenas por André, mas por Deus também. Durante dias, Joana ponderou a ideia de separação. Amigos e familiares já haviam sugerido que ela deveria ir embora. O amor deles parecia morto, e o casamento não passava de uma prisão de dor e sofrimento. Mas algo dentro dela, uma voz suave e persistente, lhe dizia que ainda não era hora de desistir. Uma noite, após mais uma briga feroz, André saiu de casa novamente. Joana, em desespero, pegou o celular e procurou uma igreja que ela ouviu falar, mas nunca chegou a ir até o local. Era uma igreja pequena, longe do bairro onde moravam, mas ela sentiu que precisava de um lugar diferente, onde ninguém a conhecesse. Ao chegar lá, foi recebida por um padre idoso, que imediatamente percebeu sua aflição. Filha, o que te aflige? Perguntou ele, com uma gentileza que a fez desabar em lágrimas. Por horas, Joana contou tudo. Falou sobre o amor que um dia tiveram, as brigas constantes, a violência, o medo e a dor. O padre ouviu com atenção, sem julgar, sem interromper, apenas deixando que ela desabafasse. Quando terminou, ele respirou fundo e disse: Joana, Deus vê sua dor. Ele não ignora o sofrimento. Mas ele também não é um Deus que deseja destruição. Seu casamento pode parecer perdido, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. A transformação que você busca, no entanto, começa dentro de você. Está disposta a dar o primeiro passo de fé, mesmo que André ainda não esteja? Ela hesitou por um momento. Como ela poderia mudar sozinha? Era como tentar remar contra a maré. Mas algo dentro dela, uma pequena faísca de esperança, a fez dizer sim. O padre então orou com ela, pedindo a Deus por forças e orientação. Ele a encorajou a voltar para casa e começar a transformar o ambiente ao seu redor, mesmo que André não percebesse de imediato. Nos dias que se seguiram,
Joana decidiu mudar sua postura. Ela ainda sentia dor pelas brigas passadas, mas a fé começou a crescer dentro dela, alimentada pelas orações diárias que fazia sozinha, de madrugada, quando André já estava dormindo. Ela lia a Bíblia com fervor, procurando consolo e sabedoria nas palavras divinas. Começou a perceber que para que algo mudasse, ela precisava ser um canal de paz, mesmo quando era difícil. Enquanto isso, André não parecia notar a mudança de imediato. Ele ainda chegava em casa irritado, descontava seu estresse em Joana e, embora as discussões tivessem diminuído, a tensão entre eles ainda era palpável. Mas Joana continuava firme, orando a cada dia por uma mudança não apenas em sua vida, mas também no coração de André. Certa manhã, após uma noite de insônia, André se levantou mais cedo do que o habitual. Quando passou pela sala, viu Joana ajoelhada em oração. Aquela cena o pegou de surpresa. Ela estava tão concentrada, tão entregue, que ele sentiu um nó na garganta. Durante anos, ele também havia sido um homem de fé, mas há muito tempo havia se afastado desse caminho. A visão de sua esposa, orando em silêncio, o fez refletir sobre o homem que ele se tornou. Ele se sentiu envergonhado, mas também tocado. No decorrer dos dias, André começou a observar mais. Percebia que, mesmo quando ele provocava, Joana não rebatia mais com raiva. Ela respondia com calma, muitas vezes com amor. Essa nova atitude começou a afetá-lo de uma forma que ele não conseguia entender. Ele, que sempre justificou seu comportamento explosivo, agora se via sem desculpas. Ela estava mudada, e ele não podia mais ignorar isso. Um dia, quando voltou do trabalho, encontrou um bilhete na mesa de jantar. Era uma simples anotação de Joana. "Eu te amo. Estou orando por nós." Aquelas palavras o destruíram e o reconstruíram ao mesmo tempo. Ele se lembrou de como eles costumavam orar juntos, de como prometeu a si mesmo ser o melhor marido que poderia ser, e de como falhou em manter essa promessa. André sentiu que algo dentro dele se quebrava naquele momento. As lágrimas que ele segurava há anos finalmente vieram à tona, e ele caiu de joelhos, exatamente onde Joana costumava orar. Naquela noite, quando Joana entrou na sala, encontrou André ajoelhado no mesmo lugar onde ela passava tantas horas em oração. Ele estava chorando. Ela nunca o tinha visto assim. Sem dizer uma palavra, ela se ajoelhou ao lado dele e segurou em sua mão, e pela primeira vez em muito tempo, eles oraram juntos. Os dias seguintes não foram fáceis. A transformação em André foi gradual. Ele ainda lutava contra seu temperamento, e os velhos hábitos não iriam desaparecer da noite para o dia. Mas agora, ele também estava comprometido em mudar. Começaram a frequentar a igreja juntos novamente, e buscaram aconselhamento para ajudá-los a lidar com os traumas do passado. Eles aprenderam a se comunicar de uma maneira nova, baseada no respeito e no amor que um dia tiveram, mas que agora era reforçado pela fé. Com o tempo, o milagre que Joana tanto orou começou a se manifestar plenamente. André não apenas se tornou o homem que ela sempre acreditou que ele poderia ser, mas também se reconectou com sua fé de uma maneira profunda e transformadora. O amor que eles pensaram estar morto foi ressuscitado, não pela força humana, mas pela intervenção divina. O testemunho deles se tornou um exemplo vivo do poder da fé e da oração. O casamento que estava à beira da destruição foi restaurado. Anos depois, quando olhavam para trás, tanto Joana quanto André sabiam que o milagre que viveram não foi apenas a restauração de seu casamento, mas a transformação completa de suas vidas. Eles aprenderam que a verdadeira mudança começa dentro de cada um e que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé pode abrir caminho para o impossível.